E aí, pessoas, vamos conversar sobre design de código e mutabilidade? Eu quero explicar aqui para você o que é mutabilidade e ter uma conversa sobre design de código. Então, vamos lá. Oi, se você não me conhece, esse aqui é o Cafezinho, um vídeo onde eu trago reflexões sobre desenvolvimento de software, programação, mercado de trabalho e muitos outros temas. E era para ter quase todo dia, mas nas últimas semanas tem sido difícil, né? E nas próximas você também, porque eu vou estar de férias, né? Então, vamos conversar? Bom, esse cafezinho aqui veio de uma pergunta do Cauezão. Parabéns, ele manda aqui. Parabéns pelo vídeo, conheci seu canal através desse vídeo. O vídeo era sobre o ecossistema Java e gostaria de fazer uma pergunta. Minha pergunta é olhando para esses sistemas gigantes de multinacionais. Sempre vemos muitos objetos que aceitam mutabilidade de estado. Mas por quê? Por que também não forçar a mutabilidade total para ganhar segurança? É uma dúvida sobre design. Por que não selamos como final as classes para não deixar serem herdadas como use cases servers? Não sei se existem limitações de proxy, dependendo de frameworks, mas ainda se existem manobras como lidar com isso através de IOC, né, Inversion of Control. É apenas um hábito de mercado ou existe um ganho mental essas classes abertas com que acabam passando batido? Bom, vamos falar sobre isso aqui. Tem vários temas aqui, né? Eu quero separar dois, basicamente, que é mutabilidade de estado e segurança da classe com final, né? Então a gente tem que pensar assim, né? Primeiro que assim, a gente fala assim, final é legal porque não permite que a classe sejam estendidas, isso garante segurança. Mas peraí, vamos parar e pensar um pouquinho. Garante segurança como? Como é que uma pessoa pegaria uma classe e estenderia ela? Para fazer isso, a pessoa teria que ter acesso ao código, e o código é distribuído com o jar. Beleza. Só que muitos desses sistemas corporativos, eles estão sobre extrema segurança de infraestrutura. Então, um jar ali, que, por exemplo, eu trabalho em sistemas corporativos dentro de empresa, né? Aquele jar, eles não são distribuídos. Ou se eles são distribuídos, eles estão dentro de uma imagem Docker. Então, eles estão, de certa forma, sobre uma grande característica de segurança. E isso era uma preocupação muito grande quando o Java foi inventado ali. Por quê? Porque o Java foi feito para ser distribuído com aplicações desktop. A maioria das aplicações era desktop. Então o cara teria o notebook dele ali, né? Teria a aplicação desktop e o JAR estaria aberto. Qualquer pessoa poderia usar aquele JAR, né? Encapsular ele e estender, né? Estender aquelas classes de usar. Então por isso era a segurança. Hoje em dia muitas dessas questões caíram, assim, tipo, mantém a sua interface aí, né? Foi adicionado várias camadas de segurança ali no Java 9, ali com o projetinho ali do Jigsaw, né? Que aí você consegue na modularidade dizer quais projetos você vai exportar, né? Existem alguns outros frameworks, como o OSGI, que bloqueiam, aí você diz ali daquele plugin, daquele bundle ali, quais são as classes que vão exportar. Então, tudo isso, existem essas possibilidades. Mas, muitas vezes, dentro de uma arquitetura corporativa, isso não é pensado, isso não é planejado, né? Obviamente, ali, por exemplo, a empresa que eu trabalho, historicamente, ela usa o SDI, né? Em alguns projetos, né? E aí isso vai dar essa segurança. Então, quem pegar um jarzinho nossa, não vai conseguir usar ele facinho assim, vai ter que remontar ele, vai ter que extrair ele. Aliás, dá para fazer isso, né? Mas assim, ninguém vai ter acesso ao jar, porque nem assim, é bem difícil ter, né? Ou eu falando de questões de segurança da empresa, né? Mas, vamos voltar aqui um pouquinho, né? A gente tá falando aqui no fundo também, de javismo cultural, essa grande questão que chama de javismo cultural, né? É uma brincadeira, tem vários vídeos meus sobre javismo cultural, procura aí no meu canal, eu vou falar várias vezes. O que é o javismo cultural, né? Uma brincadeira que começou aqui na bolha dev aqui, do bolha dev Java, né? O javismo cultural é aquilo que a gente chama assim, são os hábitos dos desenvolvedores Java que são muitas vezes replicados impensadamente e acabam usando sem se perguntar, tipo, isso é bom, isso não é bom, eu preciso usar isso ainda, não preciso usar isso ainda, né? Como é que surgiu isso, né? Por exemplo, se a gente voltar lá do Inversion of Control, aliás, tem um vídeo meu que eu gravei em 2019 para o Soul Java, que é basicamente uma aula sobre a Java CDI. E naquele vídeo, naquele contexto, eu lembro que eu li a especificação do Java CDI e eu vi o que acontecia. Existia uma grande limitação de você setar campos ali no Java CDI. Então, naquele contexto, o Java CDI obrigava os campos a serem mutáveis.
Aí eu estou deixando de lado, desculpa, obrigava os campos e a classe a serem mutáveis, né? Então, assim, para eu ter uma classe que ela fosse controlada ali pelo meu container do Java EE naquela época, né? Eu teria que ter uma classe que ela não fosse final, e campos mutáveis dentro dela. Então, era uma obrigação ali da implementação do Inversion of Control ali, do Java CDI, que esses campos fossem, né? E por que acontece isso, né? Porque quando você desenvolve uma classe dessa, um service, você bota uma annotation lá, né? Isso vai ter também no Spring você bota lá nem sei qual que é o nomezinho, né? Mas você bota um auto-wired, né? O container do Spring vai pegar aqui dali, container, eu tô falando não no contexto do Docker, né? No contexto do Java, container é aquela container é a instância da aplicação em execução, né? Não é diferente, assim. O objetivo de um container do outro é o mesmo, né? Só que, historicamente, tem 10 anos de diferença um muito outro, né? Então ele vai pegar aquela classe ali, modificar ela, às vezes criar um wrapperzinho onde ele estende ela e adiciona algumas funcionalidades, né? Se você olhar lá a minha aula que eu dei lá em 2019, vou deixar o link aqui embaixo, né? Eu falo ali de estender com métodos, né? Então eu posso botar um método, eu posso botar uma anotação lá que eu estendo ela, e aí toda vez que eu chamo aquele método lá, o método não é chamado diretamente, ele é chamado ali sobre algumas condições. Eu posso fazer um monte de coisa com essas classes, né? Tudo isso vai ser implementado pelo container, não pelo meu código, né? Quer dizer, pelo meu código dado o container, né? Então se existir essa gama de possibilidades ali, dado pelo Jakarta EE, né? E isso vem muito, o Java EE é Java de Enterprise, né? Estou falando de código Enterprise, né? E aí você fazia código que parte do código não era implementado pelo seu código, mas é implementado por bibliotecas externas, né? E aí muitas dessas questões ficam, né? Por exemplo, eu peguei, quando eu vi essa pergunta, né? E Cauêzão, desculpa aí, mas faz 10 dias que você perguntou, mas aliás, eu já gravei um cafezinho sobre esse assunto, né? Só que o cafezinho eu até demonstrava em código, só que o microfone não tava funcionando, né? Esse aqui eu tô vendo aqui que tá, né? E aí eu não consegui, né? Mas eu testei hoje em dia, né? E hoje em dia essas limitações já não existem mais. Então eu posso ter ali a minha classe como use case and service como final, não tem problema, né? Eu posso ter ela como mutável, né? Tipo, como imutável, né? Eu posso botar um final lá nos campos, né? E usar ela. Eu posso ter tudo isso, né? E assim, mas as pessoas não estão preocupadas com isso, elas estão preocupadas mais com outra coisa, porque em multinacionais, eu trabalho em uma multinacional, a grande preocupação mesmo é a leitura do código, é a compreensão do código. É muitas vezes até se adequar aos padrões, né? Aliás, eu estava agora discutindo a design de código, como o design de código do nosso código podia melhorar visando o desempenho, a performance, porque algumas pessoas usavam muito código, métodos estáticos lá, eu falei assim, pô, isso aqui tá cagado, aí eu tinha sugerido isso, aí quando o teste de performance mostrou que, pô, isso tá cagado, aí a gente vai mudar, né? Mas assim, o design de código de multinacionais, ele é muitas vezes voltado para se adequar ao padrão. Então, assim, eu vou fazer um projetinho, e eu já trabalhei em projetinho assim, onde a pessoa, vou criar um projetinho, então eu vou ter esse subprojeto. Aí eu falo assim, pô, peraí, a gente nem disse qual classe vai ter aqui, você já tá criando projeto aí. Aí o cara criava 3 projetos ali, né? Uma interface, alguma outra coisa, o banco de dados, e aí aqueles 3 projetos, aí ficava com aquelas 3 implementações ali distintas, ele adicionava uma complexidade gigantesca só para manter o padrão. E assim, isso é puro javismo cultural, né? Agora vamos para o último tópico aqui, que é a imutabilidade dos objetos. Por que a gente não usa objetos imutáveis, né? E aí, objetos imutáveis, assim, vou te dar se você não sabe o que é objeto imutável, se você caiu aqui do nada e tá pensando assim, tipo, a gente falou da mutabilidade da classe, né? Que é a questão de eu não posso pegar uma classe e estender ela, né? Isso aí é resolvido botando um final nela ali, e você, tipo, se você botou um final, aliás, vai entrar uma funcionalidade agora no JDK 27 ou 26, não sei, tô no 26, não lembro agora, que é fazendo um final realmente final, né? Aí ninguém pode estender mesmo, nem por reflection ali, né? E aí você não pode estender. Essa é a mutabilidade das suas classes. Então você não vai poder estender ela. Se você quiser usar ela, você vai ter que usar a versão que alguém implementou aí, né? Agora, vamos falar da imutabilidade dos objetos. O que é a imutabilidade dos objetos, né? É quando eu tenho um objeto, quando eu crio um objeto lá, né? Todos os campos eu posso setar e mudar ele, né? Exceto se eu boto um final. Se eu boto um final no campo, se eu boto lá
private int final counter, né? Aquele contador, né, que não vai ser um contador nesse caso, né? A não ser que você usasse um atomic integer, né? Que é uma coisa que eu faço bastante, né? Aquele contador ali vai ser mutável, você nunca vai poder alterar o valor dele, ele vai estar estável ali. Isso é melhor por quê? Porque é melhor para desempenho, é melhor para diversas coisas, né? Ele não pode ser alterado, né? A imutabilidade nunca foi uma questão em Java. E, aliás, existem alguns casos onde a imutabilidade não só não desejada, como ela não é permitida, né? E aí eu vou citar esse caso, que é o caso base aqui, que basicamente dá a ideia de todos os outros, né? Que é o caso da entidade, né? O que é uma entidade, né? Se você pegar ali meus vídeos de DDD, eu tenho uma playlist sobre DDD, eu explico o que é uma entidade e o que é um objeto-valor, né? Eu explico também porque um tem que ser imutável, o outro não precisa ser imutável, o outro não pode ser imutável, né? Uma entidade, né, ele representa ali uma linha no banco de dados, né? Então, quando eu tenho ali o objeto user, né, e aquele objeto ele é uma entidade, quem que dá a identidade dele? Eu vou dizer assim, a entidade é classificada por identidade, né? A identidade daquele objeto é definida pelo identificador do banco dele, né? Então, todo aquele objeto está sendo mapeado numa linha do banco. Então, quando eu leio isso aí num JPA e vou alterando os valores, que eu preciso alterar os valores, né? Eu não posso mudar, quer dizer, eu até posso mudar o ID, né? Só que, obviamente, não vou mudar o ID, né? Então, eu não posso mudar o identificador dele, né? Mas se eu alterar o nome daquele cara, o JPA vai identificar automaticamente, né? A Java Persistence, né? E vai atualizar o banco de dados. Então, esse cara, ele é mutável para quê? Para que o JPA entenda, e por isso que ele tem os getters and sets, se houve alteração ou não houve alteração nele e sincroniza com o banco de dados. Então aquilo dali é feito para melhorar o desempenho da sua aplicação, né? Aliás, eu quero fazer um curso sobre isso esse ano, mas assim, tô cheio de coisa para fazer, não tô conseguindo lidar com esse curso aqui, mas eu vou fazer até o final do ano, tá, galera? Um cursinho sobre JPA e eu falo sobre todos esses temas aí, né? Sobre banco de dados, né? Porém, né? Em algum momento aí dos últimos 5 anos, o Java adicionou novas funcionalidades que permitem a mutabilidade e trazem a mutabilidade como padrão. Está falando dos records, né? Então, por exemplo, ali, né? E aí eu volto para os frameworks, né? No passado ali, quando você pega ali, quando eu estou criando uma funcionalidade aqui, uma biblioteca, uma API REST, né? E aí eu tenho os meus requests aqui. E aí eu preciso parsear uma request, né? Eu crio um objeto ali para esse cara, né? Antigamente esse objeto ele tinha que ser mutável. Por quê? O que os frameworks faziam, né? Eles instanciavam carinha padrão, né? Ia setando através de getter e setter os valores, né? Eles faziam isso aí por quê? Por limitações do próprio JVM. Só que essas limitações caíram no lugar do passado ali, né? E hoje você pode instanciar esse objeto já imutável. Por isso que ali, eu lembro quando eu trabalhei muito tempo atrás em projetos ali que eu usava JAX-RS, né? E a gente tinha que ficar os requests como getters e setters, aquele método padrãozinho, né? O famoso POJO, né? Plain Old Java Object, né? Onde você criava todos os campos e botava todos os getters e setters, implementava o equals hashcode e aí depois você usava ele, né? No fundo, isso você não precisa mais. Você pode botar um record ali, né? E aquele record, você só define a lista de campos, o equals, o hashcode, o toString, já está tudo implementado no padrão e tudo é final. Né? Ou seja, tudo é final, se tudo é final, significa que tudo é imutável. A imutabilidade já vem por padrão quando no record, né? Então aí a gente vê que o contexto mudou para muitas coisas, né? O que tem de implementação da JVM mudou para muitas coisas. Mas o que não mudou é a pecinha na frente da tela do código. E as pessoas continuam fazendo os mesmos. Aliás, tem muita coisa do Java aí, né? Aliás, tem muitos vídeos meus que eu falo de javismo cultural. Por quê? Porque as pessoas fazem sem se questionar. Falam assim, preciso disso ou não preciso disso, né? Eu tenho alguns padrões quando eu vou fazer. Eu tenho alguns. Padrões não, né? Eu tenho alguns pensamentos assim, princípios, né? Princípios é um bom termo, né? Quando eu vou escrever código, né? Os meus princípios são, cara, imutabilidade é o padrão, né? Então eu vou sempre tentar fazer o máximo imutável, né? E eu vou tentar fazer ao máximo ali. Se eu tô lendo alguma coisa de um JSON, antigamente tinha que ser mutável, né?
Hoje não precisa mais, eu já posso ter um objeto imutável, eu já consigo ler. Aliás, isso foi recentemente, né? Eu lembro que algum tempo atrás, não é que eu trabalhava com Java 8, né? Eu tentei ler, eu tava fazendo coisa em casa, eu falei, pô, eu consigo ler ali objetos imutáveis, não sei o quê. Quando eu fui para a empresa e peguei o código lá que era Java 8, né? Na época, hoje não é mais. Aí tentei ler, já não dava. Por quê? Porque era uma limitação ali da JDK 8, né? Mas hoje em dia já não é mais essas limitações. Eu consigo ler objetos mutáveis como JSON ali, consigo usar eles, consigo descartar eles como preciso, né? Então tem todas essas questões e as pessoas continuam a fazer porque, cara, é hábito, assim. E tem muito hábito que vai ficando aí, a gente nunca se questiona, né? E aí, assim, como é que eu mudo isso no meu time? Cara, você pode sugerir, por que a gente não faz? E aí abre uma discussão com o time. E aí tenta perguntar, mas por que a gente faz isso? Eu quero saber. E aí, obviamente, você pergunta assim, não, porque eu sempre faço isso, eu quero saber qual que é o ganho, qual que não é o ganho, né? E você vai ver que muitas das vezes as pessoas fazem as coisas sem saber os motivos. A maioria das decisões de design de código são impensadas. Você vai reparar nisso aí. E quando você joga, né? Eu vejo muito isso quando eu vou fazer code review, né? Para fazer code review, eu tomei uma postura aí nos últimos, sei lá, 4 meses, né? De não ficar enchendo o saco mais, né? Eu levanto o ponto, né? Deixo ali o comentário, falo, poder ver isso, sei o que, sei o que, sei o que. Mas assim, ó, eu só pergunto assim, cara, você acha que está certo? Tudo? E a pessoa decide, né? A pessoa decide, depois ele vai ó, muitas vezes ele diz assim, não, mas para alterar agora vai ficar muito difícil. Falei, pô, né? Por exemplo, eu tava num code review hoje que era uma questão de desempenho, né? O cara fez tudo estático. Eu olhei assim, né? Tem a galera que eu trabalho, tem uma galera que gosta muito de manter código estático, né? Porque são a galera que aprendeu a programar com a procedural, né? Então eles meio que programam gostam de programar um negócio que parece procedural, né? Com Java, né? Eu acho ruim isso, né? Mas eu perguntei pro cara, pô, mas aí você tá certo isso, né? Aí o cara, não, mas vai mudar muito pra trás. Eu falei, tá bom, tá bom, tá bom, né? Eu sei que antes de lançar um produto, a gente tem uma fase de teste de carga ali para ver se naquele 3 meses de desenvolvimento a gente caiu muito a performance eu tô fazendo eu tô tendo essa abordagem, né? Eu deixo o negócio passar, né? Já, bicho, vai passando aí, eu não sou pai de ninguém, não sou mãe de ninguém para ficar brigando com todo mundo, né? E aí quando chegou no teste de carga, eu falei assim, pô, cara, a gente viu aí que por você instanciar esse objeto toda vez que a gente precisa dele e não criar um objeto, né? Porque qual seria o ideal, né? Você cria um objeto ali com os campos imutáveis ali, que são instanciados durante o desenvolvimento, né? Então, assim, durante o início, né? O início da aplicação, pega todos os parâmetros, distancia o que você precisa, mantém aquilo ali em memória, e você, já com o processamento, você vai passando as requests para aquele carinha ali para usar ele, né? E aí ele percebeu que assim, pô, instanciar esse negócio é caríssimo, né? E a gente instancia o tempo todo. E aí chegou pro time de plataforma nossa e falou assim, e aí, cara, vocês vão resolver isso ou não, né? Aí o cara, nem fudendo que vai responder isso. Por quê? Porque não é um problema nosso. Esse cara é pra ser estacionado uma vez, por que vocês estão sendo o tempo todo? Aí eu peguei assim, não falei, cara? Não falei que vocês deveriam criar um objetinho, né? Porque a galera, eles fazem, pensam nesse imutável, todo mundo, e isso é normal, galera, todo mundo programa com o histórico, sabe? É que nem a gente fala, né? Quando, por exemplo, não é que nem a gente fala que eu estou, é que nem a gente usa a nossa fala, né? A gente fala com o nosso repertório. Então ali, se eu tenho alguém ali que programou muito funcional e boto ele no Java ali, vai programar funcional. Se eu boto ali alguém que veio do C e ficou programando C, vai programar em C, né? Eu mesmo, quando a primeira empresa que eu trabalhei, eu demorei anos para largar o meu Czão ali, o meu jeito C de programar, porque eu programava como C, porque na faculdade eu só programei C, baixo nível ainda, então para mim era muito fácil ali programar baixo nível, mas aí depois eu fui aprendendo orientação. Aliás, até hoje eu aprendo orientação de objeto, né? Eu tava querendo fazer um vídeo sobre a sugestão de livros, talvez eu faça segunda-feira. Eu vou estar de férias, mas aí eu acho que segunda ou no máximo terça. Quarta-feira não esperem vídeos meus, tá, galera? Eu vou fazer um livro sobre sugestão de livros, que é um livro que me pedem há bastante tempo, já tem vários aqui. Na verdade, não vai ser sugestão, vai ser uma review dos meus livros aqui. Vocês veem que tá tudo bagunçado aqui atrás, né? Tô com vários livros aqui, né? Tô revendo várias coisas. Mas é isso aí, galera. Assim, eu falei sobre design de código, falei sobre javismo cultural, falei sobre mutabilidade, falei um monte de coisa. Então, assim, ó, hoje é sexta-feira. O que eu peço pra você é que você curta o fim de semana.
É isso aí, galera. Bom cafezinho para você. Valeu!